você praticar o Maituna, é fundamental que você faça Butta Shuddhi. Se você for utilizar o Maituna como experiência apenas para melhorar o seu casamento, para lhe dar mais prazer, aí não precisa, porque também não é sistemático. Mas se você for utilizar isso sistematicamente para atingir um estado de hiperconsciência, para despertar a Kundalini, então é necessário que você esteja com as nadis perfeitamente limpas. E neste caso, é preciso fazer cursos ou ler livros de Butta Shuddhi. Butta Shuddhi, no Ulu a gente já explicou. É composto de kriyas, que são atividades de purificação das mucosas, através de água, ar ou massageamento de órgãos internos. Através de uma alimentação estrita. Note que não é alimentação restrita, é alimentação estrita. Então você vai se alimentar estritamente daquelas substâncias e estritamente dentro de um limite de alimentação, de uma quantidade pequena. Então, qualidade muito grande e quantidade muito pequena. Não pode ingerir frituras, utiliza muita fruta, mas muita fruta mesmo, muitos legumes, raízes, nada de açúcar, nada de sal. Óleo, só azeite de oliva extra virgem, de extração a frio, extração mecânica. Nenhum óleo animal, nenhuma carne, laticínios, só iogurte. Nem leite, nem queijo, nem manteiga. Então isso aqui também faz perder peso, o que é excelente, porque a maioria da humanidade está com peso demais. Uma parte, hoje já temos estudos bastante confiáveis sobre isso. No passado, a maior parte da humanidade morria de fome, enquanto poucos morriam de excesso de comida. Hoje é o contrário. Hoje a maior parte das pessoas desenvolve doenças por excesso de alimentação, e alimentação errada. Mas acima de tudo, excesso de alimentação. Porque se você tem uma alimentação errada, não come em excesso, come pouco, a quantidade sendo pequena, o seu organismo consegue processar a porcaria que você comeu. Então seria o caso de dizer assim, batata frita faz mal? Não, uma não faz mal. Agora o problema é que as pessoas quando gostam de batata frita não comem uma batata, comem um prato de batata frita e no dia seguinte outro, e no outro dia outro. É mais rápido, compra um saquinho de batata frita numa loja dessas de fast food e vai comendo no táxi, para dar mais tempo. Então é essa quantidade de concentração de elementos tóxicos que chega a prejudicar. Lembre-se sempre de que a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Então, uma pequena quantidade de um alimento ruim pode ser menos prejudicial do que uma grande quantidade de um alimento bom para a saúde. Isso é que a gente muitas vezes não presta atenção, não liga, não. Bom, depois, mantras de purificação, respiratórios de purificação, jejuns, sempre jejuns curtos e frequentes, evitando fazer jejuns longos, que são mais arriscados. O jejum longo não deve, em princípio não deve. Eu antigamente fazia muito jejum longo, felizmente sempre deu certo, mas depois eu cheguei à conclusão de que aquilo era uma violência muito grande para o corpo. Se nós somos tântricos, não temos que violentar o nosso corpo, temos que dar prazer para o corpo e não sofrimento. E mais algumas coisas. O Butta Shuddhi, acima de tudo, trabalha as emoções. Como as outras coisas eu já falei, eu vou agora me deter mais nas emoções do que nos outros. Quantas vezes você deixa de ingerir uma substância tóxica, uma substância como uma fritura ou uma carne branca, que é pior do que a carne vermelha, tem mais toxina, não come nada prejudicial para a saúde, mas aí você tem uma emoção pesada. Ao ter uma emoção pesada, você sujou muito mais o seu corpo do que tivesse comido alguma coisa. Se você tivesse comido um doce, você não teria sujado tanto o seu corpo, não teria comprometido tanto a sua saúde, quanto com aquele ataque de raiva, de ódio que você teve. Se você tivesse comido 1 quilo de batata frita bem oleosa, cheia de sal, você talvez não tivesse sujado e prejudicado tanto o seu corpo, quanto no dia em que você teve aquele excesso de ciúmes. Aquele excesso de ciúmes lhe tirou alguns dias, talvez semanas, talvez meses de vida. Tem gente que perde anos de vida num excesso de ciúmes. Se envenena toda. As emoções pesadas têm que ser reeducadas. Não é para reprimir. Não adianta você ficar se torcendo de raiva ou tremendo de medo e dizendo, não estou com medo. Porque ninguém está com medo. Não é você mentir para os outros ou até mentir para você mesmo. O que precisa é reeducar. Precisa não ter aquela emoção. Se tem medo, a melhor forma de você superar o medo é você enfrentar o medo. Não de uma vez só. Medo enorme e você vai enfrentar aquilo de uma vez só. Vai progressivamente, progressivamente. Medo de altura, sobe um pouquinho. Tem medo de altura, sobe aqui um degrau. Depois sobe 2, depois sobe 3. E assim, entrando em contato com o seu medo, você descobre que ele não é assim tão terrificante. E acaba superando o medo. O ciúme é a mesma coisa. A imaginação leva a gente a um labirinto muito escuro nos subterrâneos da mente. As pessoas ciumentas, aquelas que têm ciúme doentio, elas ficam imaginando. É que a minha cara metade está agora fazendo o quê? Com quem? E aí já vai fantasiando. E sofre, todas as horas do dia, todos os dias da vida. E acaba matando alguém. De repente até alguém inocente. Tudo porque fantasiou, imaginou, sofreu. Também a maneira de vencer o ciúme é a mesma maneira, a mesma tática de vencer o medo. Né? Você tem que entrar em contato com aquilo que você teme. Mas isso é um outro curso, isso a gente explica numa outra ocasião.